72 túneis, 851 quilômetros subterrâneos e 50 bilhões de dólares impressionantes. É isso que é necessário para construir uma ferrovia através do Himalaia, a ferrovia Sichuan-Tibete. É um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos e polêmicos da atualidade. Os Himalaias há muito tempo são uma barreira natural, mas o novo projeto ferroviário da China pretende mudar isso. E nós estamos analisando mais de perto esse projeto ferroviário. 50 bilhões de dólares aproxima e gera questionamentos. Como esse enorme projeto de infraestrutura vai impactar a região? Vamos descobrir neste vídeo. Mas antes de entrarmos nos detalhes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber atualizações futuras. A ferrovia Sichuan-Tibete é uma linha de 1.012 milhas, 1.629 quilômetros, em construção em um dos terrenos mais desafiadores do mundo. Ela vai conectar Chengdu, a capital da província de Sichuan, a Lhasa, a capital do Tibete. Isso equivale aproximadamente à distância de Nova York até Miami. Atualmente, leva cerca de 48 horas para viajar de Chengdu a Lhasa. Quando a ferrovia estiver pronta, a viagem durará só 13 horas. Esse projeto está sendo construído em segmentos, alguns dos quais já estão em operação. O primeiro segmento de Chengdu a Haiyan foi inaugurado em 28 de dezembro de 2018. Depois, em 25 de junho de 2021, o segmento de Ningqi a Lhasa entrou em operação. É a primeira ferrovia eletrificada no Tibete e a primeira ferrovia de alta velocidade no Planalto tibetano. O segmento final e mais desafiador, de Haiyan a Ningqi, deve ser concluído por volta de 2030. Isso pode parecer muito tempo, mas considerando os desafios envolvidos, na verdade é bastante impressionante. Esta não é apenas uma ferrovia qualquer, é uma ferrovia de alta altitude que vai atravessar o Planalto tibetano, frequentemente chamado de Teto do Mundo. Falamos de construir trilhos em altitudes com ar tão rarefeito que você ficaria ofegante apenas parado. Trens especiais, chamados Série Fuxing CR 200J da Ferrovia da China, operam nessa linha. São projetados para lidar com as altas altitudes e condições desafiadoras do Planalto tibetano. Os trens são equipados com sistemas de oxigênio por difusão e distribuídos para ajudar a aliviar o mal de altitude dos passageiros. Vamos falar sobre a elevação por um instante. Esta ferrovia enfrenta uma diferença de elevação de 3.000 metros, quase 10.000 pés. O início na bacia de Sichuan fica a cerca de 300 metros acima do nível do mar. Quando você chega a Lhasa, está a 3.000 metros. Na verdade, 90% da ferrovia opera a uma altitude superior a 3.000 metros. Trechos dos trilhos serão construídos em altitudes acima do cume do Monte Branco, o ponto mais alto da Europa Ocidental. Para você ter uma ideia da dimensão desse projeto, a ferrovia vai incluir 72 túneis com um comprimento total de 851 quilômetros ou 528 milhas. Isso é mais da metade de toda a linha ferroviária. O mais longo deles é o túnel Yigong, que se estende por incríveis 425 quilômetros ou 26 milhas. É mais longo que o túnel da Mancha, que liga Inglaterra e França e é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O trecho Ningqi, sozinho, exigiu a construção de 47 túneis e 121 pontes cruzando o vale do rio Yarlung Songpo, 16 vezes. Além da altitude, os engenheiros enfrentam temperaturas extremas e permafrost. Imagine construir uma ferrovia em um solo que congela quase o ano todo e vira lama no curto verão. É como construir um castelo de areia na praia com a maré subindo, só que ainda mais difícil. As variações de temperatura nessa região podem ser extremas, indo de um calor escaldante no verão a um frio intenso no inverno. Os engenheiros precisam projetar trilhos e estruturas que possam suportar essas variações enormes de temperatura sem entortar ou rachar. E não podemos esquecer da atividade sísmica na região. Os Himalaias são uma área geologicamente ativa, propensa por terremotos.
Construir uma ferrovia que possa suportar possíveis tremores adiciona mais uma camada de complexidade a um projeto que já é desafiador. Engenheiros utilizam tecnologia avançada e design inovador para garantir que a ferrovia resista a qualquer desafio natural. Técnicas de construção precisaram ser adaptadas às condições únicas. Por exemplo, o túnel de Milim, que tem 10 quilômetros de extensão, fica a 1.200 metros abaixo de uma cadeia de montanhas e tem uma altitude média de 3.100 metros acima do nível do mar. Uma tuneladora única, a maior e mais poderosa do mundo, projetada especificamente para este projeto, será utilizada. Já falamos sobre essa máquina incrível em um vídeo anterior. Vou incluir um link para esse vídeo. Não deixe de conferir. Mas por que passar por todo esse trabalho? Bem, os potenciais benefícios econômicos são enormes. Essa ferrovia promete ser um divisor de águas para a economia do Tibete, podendo transformar uma das regiões menos desenvolvidas da China em um centro movimentado de atividades. Ela vai melhorar muito a conexão entre o Tibete e as regiões central e leste da China. Isso representa um transporte de mercadorias mais rápido e barato, podendo impulsionar o comércio. O turismo é outro fator importante. O Tibete já é um destino popular por suas paisagens deslumbrantes e cultura única. Com o acesso mais fácil, o turismo pode crescer e gerar mais renda para as comunidades locais. Estamos falando de potencialmente milhões de novos visitantes a cada ano. Isso poderia levar a um boom no setor de hospitalidade, criando empregos em hotéis, restaurantes e empresas de turismo. Mas, é claro, isso traz seus próprios desafios, que vamos abordar em breve. A ferrovia também poderia abrir acesso aos recursos minerais do Tibete. A região é rica em cobre, ferro e elementos de terras raras que são cruciais para muitas tecnologias modernas. Esses minerais são fundamentais para baterias de carros elétricos e turbinas eólicas. O transporte facilitado pode viabilizar economicamente a extração desses recursos, tornando o Tibete potencialmente um ator-chave na cadeia global desses materiais críticos. Tudo isso pode levar a um aumento significativo no produto interno bruto e no padrão de vida do Tibete. O governo chinês enfatizou que esse projeto faz parte de seus esforços para aliviar a pobreza na região. Eles esperam que a infraestrutura melhorada atraia mais investimentos, crie empregos e, em última análise, eleve o padrão de vida dos tibetanos. Economistas preveem que a ferrovia pode dobrar o produto interno bruto do Tibete nas próximas décadas. Isso representa uma grande mudança para uma das regiões historicamente mais pobres da China. Mas espere! Antes de celebrarmos tantos benefícios econômicos, precisamos abordar as preocupações ambientais relevantes desse projeto, que geram apreensão entre ambientalistas e comunidades locais. O ecossistema do Tibete é incrivelmente frágil. É frequentemente chamado de terceiro polo porque contém a maior reserva de água doce fora das regiões polares. A região abriga espécies únicas como leopardo das neves, antílope tibetano e grou de pescoço preto. Muitas dessas espécies já correm risco de extinção. A construção da ferrovia e o aumento da atividade humana podem prejudicar habitats e rotas migratórias da vida selvagem. Também há a questão da poluição. Mais turistas geram mais lixo e, com infraestrutura limitada para resíduos, isso pode virar um problema sério. Já vimos isso acontecer em outros destinos turísticos populares. Belas áreas naturais ficando cheias de garrafas plásticas e outros tipos de lixo. E não vamos esquecer das emissões de carbono de todos esses trens e do aumento da atividade industrial. Embora os trens geralmente sejam mais ecológicos do que carros ou aviões, eles ainda produzem emissões, especialmente se não estiverem usando fontes de energia limpa. O próprio processo de construção também é uma preocupação. Construir túneis e pontes nesse ambiente intocado pode levar à destruição de habitats e ao aumento da erosão. Existe ainda o risco de contaminação das fontes de água, o que pode ser devastador para a vida selvagem e as comunidades humanas que dependem delas. O governo chinês prometeu implementar medidas rigorosas de proteção ambiental, mas muitos ambientalistas continuam céticos.
É um caso clássico de desenvolvimento versus conservação, e encontrar o equilíbrio certo não será fácil. Alguns defendem que os benefícios econômicos superam os custos ambientais, enquanto outros afirmam que preservar o ecossistema único do Tibete deve ser prioridade. O que você acha? É possível ter tanto o desenvolvimento quanto a proteção ambiental, ou sempre temos que escolher um em detrimento do outro? Agora, vamos falar sobre as pessoas. O impacto social e cultural dessa ferrovia pode ser profundo. O Tibete desenvolveu uma cultura única ao longo de milhares de anos de isolamento. A ferrovia pode mudar isso, mas nem todos estão satisfeitos. Por um lado, a conectividade melhorada pode trazer melhor acesso à educação e à saúde para os tibetanos. Por um lado, a conectividade pode melhorar o acesso dos tibetanos à educação e saúde. Estudantes podem achar mais fácil estudar em outras partes da China, ampliando horizontes e oportunidades. Pacientes teriam acesso mais fácil a instalações especializadas, podendo salvar vidas. Isso é especialmente importante para quem vive em áreas remotas, com acesso limitado a esses serviços. Por outro lado, há preocupações sobre a chamada sinicização do Tibete. A ferrovia pode aumentar o fluxo de imigrantes e turistas chineses Han, podendo sobrecarregar a população tibetana local. Alguns temem que isso possa diluir a cultura e o modo de vida tibetanos. Outro ponto importante é o risco de desigualdades econômicas. A ferrovia pode gerar oportunidades econômicas, mas há risco dos benefícios irem mais para recém-chegados ou grandes corporações do que para os tibetanos locais. Isso já ocorreu em regiões que cresceram rápido, onde moradores locais sentem-se deixados para trás pelas mudanças. Vamos ampliar a visão e observar o quadro geral. Essa ferrovia não trata apenas de economia ou cultura, mas também de geopolítica. E deixa eu te dizer, é tão complicado quanto um jogo de xadrez tridimensional. Para a China, a ferrovia é de grande importância estratégica. Pequim terá controle mais rígido sobre o Tibete, região já marcada por tensões. A ferrovia permitirá o envio mais rápido de forças de segurança, se necessário. Porém, os vizinhos da China, como a Índia, estão preocupados com isso. Índia e China disputam há tempos fronteiras no Himalaia. A Índia receia que a ferrovia dê vantagem militar à China na região. Há também a questão de como a ferrovia pode impactar o equilíbrio de poder regional. Ela pode expandir ainda mais a influência da China no sul da Ásia? Alguns analistas veem isso como parte da iniciativa do Cinturão e Rota da China, que busca criar uma rota da seda moderna ligando Ásia, Europa e África. Também é importante considerar o impacto nas rotas de comércio internacional. Se essa ferrovia eventualmente se conectar a redes de outros países, ela pode remodelar os padrões do comércio global. Produtos que atualmente viajam por mar podem começar a ser transportados por terra, potencialmente evitando pontos de estrangulamento marítimos tradicionais, como o Estreito de Malaca. O que os tibetanos pensam sobre isso? As opiniões elas são divididas. Vale notar que as restrições à liberdade de expressão dificultam uma visão completa da região. Alguns tibetanos veem oportunidades econômicas na ferrovia, enquanto outros temem perder terras e recursos para interesses externos. O governo chinês, por sua vez, está totalmente comprometido com esse projeto. Eles enfatizam os aspectos de desenvolvimento e alívio da pobreza, argumentando que a ferrovia trará prosperidade para uma das regiões mais pobres da China. Eles citam o sucesso da ferrovia Qinghai-Tibete, finalizada em 2006, como prova de que tais projetos impulsionam economias locais. Eles garantem levar as preocupações ambientais a sério e prometem medidas de proteção rigorosas. Isso inclui corredores de vida selvagem, para que animais atravessem trilhos com segurança e ações para evitar a degradação do permafrost. No entanto, como discutimos anteriormente, muitos ambientalistas continuam céticos quanto à eficácia dessas medidas. Eles destacam a importância estratégica do projeto para a integração nacional. Para Pequim, conectar o Tibete ao resto da China é essencial para garantir estabilidade e unidade. Veem a infraestrutura como chave para construir a nação. Eles também sentem orgulho das conquistas de engenharia envolvidas na construção de uma ferrovia em condições tão desafiadoras. Vejo isso como prova do crescente poder tecnológico da China.
Os países vizinhos também estão atentos às implicações geopolíticas. Como dissemos, a Índia ela está especialmente preocupada com as implicações militares. No entanto, outros países da região também estão observando de perto e se perguntando como isso pode mudar a dinâmica regional. O que o futuro reserva para a ferrovia Sichuan-Tibete? Se tudo ocorrer como planejado, até 2030 veremos trens cruzando o Planalto tibetano em velocidades que pareciam impossíveis há décadas. A rede ferroviária do Tibete pode expandir ainda mais, ligando áreas remotas e talvez chegando a países vizinhos. Mas os desafios continuarão após a construção. Manter uma ferrovia em alta altitude e condições adversas será um desafio constante contra a natureza. Temperaturas extremas, ar rarefeito e solo instável seguirão sendo desafios mesmo após o início dos trens. Como vimos, a ferrovia Sichuan-Tibete é muito mais do que apenas um projeto de transporte. É uma teia complexa de questões econômicas, ambientais, culturais e geopolíticas. Projeto que nos obriga a enfrentar grandes questões. No final das contas, o sucesso desse projeto vai depender de como esses interesses concorrentes podem ser equilibrados. É possível obter benefícios econômicos sem prejudicar o meio ambiente ou a cultura tibetana? É viável administrar conflitos regionais? Só o tempo dirá. A ferrovia Sichuan-Tibete certamente vai moldar o futuro do Tibete, da China e do Himalaia nas próximas décadas. É uma história que vamos acompanhar de perto nos próximos anos. E é isso para o vídeo de hoje. Como sempre, obrigado por assistir.